Segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Muito boa tarde para você, são 4 horas mais 3 minutinhos, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Hoje é terça-feira, dia de paredão no BBB, dia 31 de janeiro de 2023. Carlão de Freitas, inclusive, já votou, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tá acompanhando, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Confesso que estava eu carregando meu celular E olhando, jura? Não prestei atenção no que você disse. Por favor, repita. se você está acompanhando o BBB 23. Pio, então, olha, brincadeiras à parte. Não. Ontem eu estava... Eu coloquei meu filho para dormir, estava eu e Dona Camila, estávamos conversando, falando sobre o dia e tal. Eu toquei justamente nesse assunto. O Big Brother desse ano não está, assim, tão efervescente como em outras ocasiões. Só que tem uma coisa, o Big Brother, o auge da pandemia 2020, né? Que 2021. Foi aquele Big Brother que bombou. 21. O Big Brother do Prior, da Manu Gavassi, esse foi 2020, né? Não, foi 2021, aí 2022 foi o da... Juliette? O da Juliette. Foi 21 da Manu Gavassi. Foi esse? Acho que então, foi. mas o Big Brother, até antes da pandemia, ele já estava na descendente. Sim. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Aí veio a pandemia, acabou o futebol, acabou tudo. O que restou pra gente torcer? Restou o Big Brother. Aí, velho, explodiu. Aí dois Big Brothers foram na esteira da pandemia, né? Isso. O lado bom da pandemia para o Big Brother foi essa situação. Só que esse eu não sei, cara. Não sei se ainda não pelo menos pegou no dentro breu da ainda. minha casa, assim. Não pegou no breu ainda. Não pegou. Não. Mas... Tem o Fred, que é do futebol lá, Isso, que é uma do... atração e tal, mas não pegou. Mas eu tô acompanhando. Tá, você é um Big Brother maníaco? Eu sou. É? Eu sou. E eu acho que o Gabriel eu confesso, sai hoje. Eu sou fã de realities. Realities. Mas esse ainda não... Eu acho que eu ainda vou acompanhar. Aliás, temos dois não desportistas lá. O cara de Fred, sapato, vamos né? dizer. O Fred é um desportista, embora ele seja ele é do mundo da bola. Ele é do entretenimento esportivo. Exatamente, Antônio Lupi. É do boa entretenimento... Boa tarde. Desportivo. E tem o cara de sapato também, lá, que muita gente diz, mas lutador de MMA não é. Não, eu não concordo. O cara precisa ser um atleta, louco, muito pelo atleta amor de pra... Deus. Porque o cara, ele tá no MMA, mas antes disso ele treinou jiu-jitsu, ele treinou Muay Thai, ele treinou karatê, ele treinou tudo. Então, agora, o que eu fico mais atleta. admirado é que tudo isso foi conversado na nossa reunião de pauta, né? Justamente a gente começar com o Big Brother. É que eu abri aqui, aí no que eu abri apareceu aqui, vote no eu lembrei, hoje é terça-feira. Gabriel polêmico, hein? Polêmico, Gabriel. Ixi, Maria. Vamos ver. Amanhã, depois dessa dica, entre aspas, que você deu, vamos ver se amanhã a gente pode aí rechear os nossos cafés com muito Big Brother. É isso aí. Mas, voltando ao que... né, ao motivo pelo qual estamos aqui, começando o CBN Esportes, segunda edição, e já com os destaques do dia. Primeira macaca. Boa tarde de novo, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Boa tarde a você, ao Carlão, a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta já está a caminho de Novo Horizonte. Amanhã, 7 horas da noite, compromisso contra o Novo Horizontino. E confirmada a informação, o Arthur será desfalque na lateral esquerda. Jean Carlos vai receber a oportunidade pela primeira vez na equipe principal na temporada 2023, Pio. Antônio Lupi já adiantava pela manhã essa possibilidade, agora confirma a ausência de Arthur para o jogo de amanhã da Macaca contra o Novo Horizontino. E agora o destaque do Guarani, o Bugre, que só joga no fim de semana. E aí, Júlio Nascimento, boa tarde. Oi, Pio. Daqui a pouco, detalhes da preparação do Guarani para enfrentar o time do Bragantino no final de semana. Possibilidade de reestreia de Isaac, que vai reforçar o elenco do Guarani no Campeonato Paulista. A possível volta de Giovanni Augusto, que vai passar por um novo exame. E também Neilton, que pode ser novidade no time titular. O Guarani está planejando aumentar o tempo de jogo do atacante e ele pode sim ser uma das novidades no time que vai enfrentar o Massa Bruta no final de semana. Pio. Estão já pedindo passagem, inclusive, né? Também concordo com você
que essa possibilidade existe e ela é muito grande, Júlio Nascimento. Fábio Scheibe, os seus destaques. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu chego trazendo uma notícia que interessa ao Mengão, viu? O Real Madrid tem importante baixa para a disputa do Mundial de Clubes. Lateral esquerdo francês Mendy sofre lesão muscular e está fora do torneio da FIFA. E olha ele aí, Pio. Santos se aproxima de acordo com o meia Lucas Lima. Livre no mercado, o jogador voltaria ao Peixe com contrato de produtividade. E ainda, após Gustavo Scarpa e Danilo, Nottingham Forest está perto de contratar mais um brasileiro. Zagueiro Felipe, ex-Corinthians e Porto e atualmente no Atlético de Madrid, deve assinar ainda hoje com o time inglês. Lembrando que o Nottingham Forest também tem o lateral esquerdo brasileiro Renan Lodge no elenco. E uma última de última hora aqui, o meio-campista brasileiro Jorginho, naturalizado italiano, acertou sua troca entre rivais em Londres. Deixa o Chelsea e acerta com Arsenal, viu, Pio? Ô, Fábio Scheibe, você que também é um estudioso a fundo do futebol internacional, o Nottingham Forest, os caras estão com algum shake lá, alguma coisa que chegou esse ano? Porque é impressionante como apareceu assim, do nada no noticiário, Fabião. Pois é, eu não tenho notícias de shake, alguém que tenha comprado o clube, mas está investindo bastante, principalmente em brasileiro. Será o 4º brasileiro no elenco. E tá querendo sair da zona de degola, né? Porque agora, nessa janela de meio de temporada, tá fazendo de tudo para se firmar e voltar pelo menos, a permanecer na Premier League, né? Na primeira divisão. É, coisa impressionante. Antônio Lupi, hoje... Eu nós pedi um espaço, né? Claro. Isso, você pediu o direito de espaço. Nós tivemos o julgamento envolvendo... Aliás, hoje foi, se eu não me engano, o primeiro julgamento os primeiros trabalhos do STJD em 2023. E nessa primeira pauta estava o julgamento de Sport e Vasco pela Série B do ano passado. Exatamente. Aquela confusão danada, né? O jogo do Vasco, provocação, torcida do Sport invadiu o campo. O STJD devolveu o ponto que foi tirado para o Sport do jogo contra o Vasco e teve uma redução na pena dos portões fechados de 8 passou para 6, além de algumas multas e as penas para os jogadores envolvidos na confusão. Só que chama atenção um detalhe, dessa pena dos portões fechados de 6, 3 serão apenas com mulheres e crianças de até 12 anos. Isso é legal. Uma coisa que foi feita recentemente no Campeonato Paranaense entre Atlético, né? E Curitiba. E eu queria dar relevo a isso. Eu achei muito interessante essa... É uma punição, mas também é um alerta, né, de que as mulheres, as crianças, elas têm também a sua participação no futebol envolvendo torcida, né? A gente vê que existe ainda um preconceito muito forte nessa situação. E o STJD, além de aplicar uma pena, ele faz uma questão educacional para que as mulheres possam ter um espaço ainda maior nas arquibancadas e as crianças também de terem um convívio aí, de assistirem às partidas. No Atlético e no Curitiba, tem um pessoal de uma produtora que chama Peleja. Eles fizeram um mini documentário com as torcedoras do Atlético Paranaense. Olha, é algo sensacional que elas fizeram, a festa que elas fizeram, e agora vai ser repetido lá no Recife, apenas com mulheres e crianças até 12 anos, em 3 jogos do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um vídeo desse jogo que você comentou, do Atlético Paranaense, que, cara, é muito legal, porque até o narrador, não me lembro quem tava narrando o jogo, ele fala, gente, de verdade, arrepiei, porque o Atlético tinha feito um gol, Carlão, e aí as mulheres, as crianças começaram a gritar, isso, e elas começaram a gritar, mais um! Mais um! Tipo assim, é aquele canto, aquele grito que você não ouve mais em estádio de futebol de jeito nenhum. Inocente. Inocente. E aí, por exemplo, me vem à cabeça, virou meme, aquele lance do Kleber Machado aqui no Majestoso, em que ele fala, olha, a música do Sidney Magal, e que aí a torcida tá xingando o Guarani. Pegou bem a parte do xingamento e tudo mais. O que acabou virando um meme, e a gente dá risada e tal, mas, por exemplo, minhas filhas, que são pontepretanas, eu não gostaria que elas fossem no estádio e ficassem ouvindo palavrão e mais palavrão. Pô, a gente ensina a criança que não pode falar palavrão. Aí elas vão no estádio de futebol, elas ficam ouvindo tudo isso. Quer dizer, acho que, pô, essa medida é sensacional.
Pena que é por punição, né? Exatamente. Pena que infelizmente, esta atitude ela se dá em virtude de punição. Mas que é bem melhor. Porque, sabe uma coisa? Você com a mulher e com a criança, você se intimida também, né? Por exemplo, você tá com a sua esposa no jogo. Tem um cara que tá te chateando. Você com a sua esposa, você pensa 1000 vezes antes de tomar alguma atitude mais radical. Se você estivesse sozinho, você pensaria menos em tomar uma atitude radical. Então você ao lado das mulheres e das crianças, você também dá uma amenizada, né? O pavio fica um pouco maior. Mas sem dúvida, algo sensacional. Curitiba ficou maravilhoso, Couto Pereira. A arena, então, cara, quase 40 mil pessoas. Foi sensacional. E que bom, mais uma vez, pena que é via punição. Porém que essas punições, punição desse tipo, bem melhor do que portão fechado. Tá louco, não, muito legal. Bom, então, imagino que com isso o Vasco conquistou apenas 1 ponto, correto? Isso, ele caiu para a quarta colocação. O Bahia passou para terceiro. Imagina o tamanho do problema. Então, eles já tinham pago a premiação, será? Porque se a CBF pagou a premiação pro Bahia ou pro Vasco como terceiro colocado, ele tem que tirar dinheiro do Vasco e dar pro Bahia. E se o VAR anula aquele gol do Ituano, o pênalti? Porque houve uma falta no goleiro e depois o toque de mão. Seria o Ituano que entraria. Será que dava pontuação? Acho que dava, né? Dava. Isso que é revoltante no futebol. Pra ser sincero, não é teoria da conspiração, mas eu acho que isso só foi julgado da maneira como teria que ser julgado, porque não vai ter nenhum problema com o Vasco da Gama. Com todo respeito ao Vasco, muito bom ter o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que alguma outra situação eles não iriam julgar, não. Não, então, também acho julgariam que não. Assim... o julgamento, aquele julgamento que tem um amigo meu que fala que leva o nada ao lugar dele. Isso. Aliás, se custasse a vaga do Vasco na Série A, seria uma outra situação. O julgamento já foi adiado em uma semana, porque lembra, era para ser julgado na semana antes do jogo Vasco e Ituano. Ele foi adiado exatamente porque eles já iam saber qual que era a no futebol situação. Brasileiro que elas vão minando, né? Eu amo futebol, sou favorável ao estádio, né? O cara aí no estádio, mas cara, também não recrimino a pessoa que vai desanimando, sabe? Essas coisinhas assim, mas vamos lá. No ar o CBN Esportes Campinas, você pode participar com a gente através do 19991869070 ou então no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. A última antes da gente chamar o intervalo. Até porque está no importante. Gilson tá de volta. Ei, Gilson! Gilson Kleina tá na pista. Eu vou falar um negócio pra você. Você deveria ter dito o que você disse ontem no ar. Você falou fora do ar, Antônio. Nossa, bati. Calma, não precisa ficar nervoso. Mas é que eu não tinha informações, né? Não, mas isso não era uma informação. Leviano da minha parte. Era um palpite leviano que se tornou... Mas hoje, assim, um técnico é demitido, você já sabe quais serão os procurados. Até Gilson Kleina, Chamusca, o Luxemburgo. Que era o sonho da Portuguesa. Era o sonho da Portuguesa. Quem mais que tá livre no mercado? Treinador de Campeonato Paulista. De campeonato. Doriva, a gente falou do Doriva ontem. O Doriva tá na Albânia junto com o Silvinho. Verdade. Eu não tenho mais nada pra falar. Mas pode chamar o intervalo se você quiser. Ontem, só pro ouvinte entender, ontem no intervalo aqui, do nada, estávamos em silêncio os três, e aí do nada Antônio Lupe deu um pulo da cadeira e falou assim: nossa, imagina, Gilson Kleina, certeza que vão procurar pra treinar a Portuguesa. E aí surgiu uma discussão que não foi pro ar a discussão e hoje veio a informação. Tá na pista, Alan Al. Professor Alan Al. Esse é bom. Ouvi ano passado, aqui em Guarani, né, no estado de São Paulo, só. Só. No estado de São Paulo só Guarani, porque ele vem de lá... Não foi Mirassol. Não, porque ele vem do Nordeste, treina o Guarani e já volta, né, pro Nordeste. Ele veio do Paraná, se não me engano. Do Paraná? Ele treinou, se não me engano, Nacional e mais um clube... O boom dele foi Paraná. Foi o Paraná, 2018. Aí o Guarani se interessa. Eu gosto do Alan Al. Eu também. A partir desse momento, eu peguei o trabalho dele no Vila, ano passado. O que ele fez com o Vila se chama milagre. É bem por aí. Oi, Milagre. Fábio Scheibe.
E agora, a partir desse momento, Mazola Júnior também, né? Não da Portuguesa, verdade, mas pros mais um. outros. Mas o Campeonato Paulista não permite, né? Um técnico dirigir mais Só uma se ele for equipe. pra 2, né? Só se ele for pra 2, ele isso. pode. Ele pode mudar de divisão. É isso. Agora sim. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. Produção de streaming de Dani França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4h19, Mário Quintino chegando com as primeiras informações das rodovias. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Miguel Melhado Campos, que tem trânsito intenso, principalmente na altura de Vinhedo, tanto para quem vai em direção de Viracopos, quanto já na chegada para a cidade de Vinhedo. Inclusive, tem obras ali no trecho, então atenção pela rodovia Miguel Melhado Campos. Falando também da Santos Dumont, aí tem boa notícia, por enquanto sem dificuldades nos dois sentidos, apesar do trânsito já intenso, principalmente para quem vai em direção de Indaiatuba, primeiro na altura do Osiel em Campinas e mais à frente à altura do trevo de Itaici, altura do quilômetro 54, já na cidade de Indaiatuba. Pio. Obrigado, Marinho. Até já. 2023 não pode começar parado. Conquiste seu carro novo e casa própria sem juros. O consórcio Embracon te ajuda a realizar seus sonhos. Embracon, sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bom, primeiro uma situação de jogo e importante para o torcedor que quer acompanhar a partida entre Vôlei Campinas e SESI no próximo domingo, jogão, hein? Às 7 da noite no ginásio do Taquaral. Os ingressos começarão a ser trocados no site voleirenata.com.br/torcedor na próxima sexta-feira, a partir do meio-dia. E uma dica para o torcedor, meio-dia esteja lá, porque a partir da 1 da tarde, com certeza, não haverá mais ingressos. Então, sexta-feira, dia 3, a partir do meio-dia, os ingressos serão trocados. Vôlei Campinas continua na vice-liderança e foi beneficiado pela derrota do Minas nessa rodada. O time campineiro perdeu também, mas perdeu por 3-2, então conquistou um ponto. Como o Minas é o terceiro colocado, a vantagem na vice-liderança subiu para 5 pontos. E algo que a gente não gosta muito de tratar, mas faz parte. Wallace, o oposto do Cruzeiro, vai ser investigado, inclusive. E a Confederação Brasileira de Voleibol emitiu uma nota oficial lamentando a atitude do jogador, assim como o próprio Cruzeiro, clube,
que o Wallace joga, também emitiu uma nota oficial lamentando a postagem que o jogador fez nas redes sociais na última segunda-feira, em que ele está em um clube de tiro, segurando uma arma, e ele abre uma enquete no Instagram dizendo quantos tiros vocês dariam no presidente com essa arma? Algo que, repito, vai levar com que o Wallace seja investigado. É crime, inclusive, esse tipo de apologia, de 3 a 6 meses de detenção, além de multa, e o Wallace também vai ter que responder aí ao seu clube, porque o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, vai conversar com o atleta e, repito, a CBV emitiu também uma nota oficial lamentando o ocorrido. No Goodbom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Segunda edição. 4h24 de volta com o CBN Esportes Campinas. Fábio Scheibe, vamos falar de um ranking divulgado sobre o valor de cada time, o que cada marca representa. Inclusive, Ponte Preta e Guarani foram listados nesse ranking, né, Fabião? Foram listados sim, Pio. É um estudo da consultoria Sports Vial, que mostra os 30 times mais valiosos do Brasil. Ela realiza o estudo anualmente. O primeiro segue sendo o Flamengo, avaliado em 3,7 bilhões de reais. O Palmeiras é o segundo com 3,4 bilhões. O Atlético Mineiro passou o Corinthians e está em terceiro com 3,1 bi. O Timão, quarto, 2,9 bi. É a avaliação do Timão. Para falar dos paulistas aqui, o São Paulo é o sexto e o Santos o oitavo, avaliado em 1,4 bi. E o que nos interessa aqui, que vai dar uma boa conversa, é sobre o nosso quintal, como você gosta de dizer, Pio. O Bugre aparece na 23ª posição na lista, avaliado em 308 milhões de reais. E a Ponte Preta, a 27ª, avaliada em 256 milhões de reais. Vale lembrar que o cálculo se baseia em uma série de itens, desde patrimônio do clube, dinheiro em caixa, estádio próprio, centro de treinamento moderno, ao valor da marca até jogadores. Bom, vamos lá. Primeiro, Flamengo, algo muito óbvio, mas é impressionante o quanto o Palmeiras subiu nos últimos... Se a gente pegar, sei lá, a gente tá em 2023, 2013, Carlão, acho que ninguém imaginava que o Palmeiras em 10 anos ia chegar a ser a potência que sempre foi gigante, mas, cara, agora tá muito grande. Hoje virou potência, Nossa. potência. É um clube gigantesco, é um clube que ganha tudo na base, coisa que não era do feitio do Palmeiras. O Palmeiras nunca teve tradição nas categorias de base, tanto é que existia brincadeira com relação à Copinha. Agora, de uns 5, 6 anos pra cá, virou superpotência na base, não cheguei no profissional. Fora a estrutura, né? O Fábio Scheibe conhece a academia de futebol, eu conheço por televisão, por vídeos, e mesmo longe da academia dá para perceber que a estrutura é sensacional, o estádio nem se fala. Então foi um Palmeiras que, claro, que contou com a sorte de ter como torcedor pessoas importantes, pessoas abastadas financeiramente, começa lá bem com Paulo Nobre, bem intencionados principalmente, e aí entra a Leila, né, a presidente, e só potencializa esse Palmeiras, então não me surpreende.
Em termos futebolísticos só, não vou falar de estrutura, futebolísticos eu tenho alguns questionamentos. Não vejo o Atlético Mineiro com uma marca mais expressiva que a do Corinthians. Sim. Muito menos que a do São Paulo. Sem dúvida. Esse estudo ele leva algumas situações em conta. Jogadores, patrimônio. Não, eu disse futebolisticamente, Sim, né? Aí não tem nem comparação com as equipes de São Paulo. Gente, não é sendo bairrista, mas não há comparação a história do Santos com a do Atlético Mineiro, com a do Corinthians, com a do Atlético. Agora, se formos contar a estrutura Atlético também, quem imaginaria o Atlético hoje figurando entre as potências do futebol brasileiro? Aí sim eu concordo. Agora, dentro das 4 linhas, aí eu questiono um pouquinho, mas a pesquisa não é sobre as 4 linhas. Não é sobre as 4 linhas. Cabe a este que vos fala concordar. Exato. Agora vamos lá, meus amigos. Oi, Fabião. O que contou muito pro Atlético subir no ranking foi a inauguração da Arena MRV, né? Então isso vai dar um salto muito grande pro Galo. E o Galo também tá, apesar das dívidas que tem o shopping que vendeu há pouco também, né? E sem contar a estrutura de centro de treinamento do Atlético. Qualquer coisa, Atlético, Cruzeiro, o próprio América tem uma estrutura interessante em termos de CT, então Fortaleza. O Fortaleza é um assombro, né? Assim, a gente até pode, é outro tema que a gente pode discutir, mas que precisaria de tempo. Mas os times que investem em centro de treinamentos, consequentemente, ele tem um crescimento também na questão esportiva. Eu vou dar um exemplo. O Atlético Goianiense. O CT do Atlético Goianiense é coisa de primeiro mundo. E um time que até ano passado estava na Série A. Acabou caindo, mas quase foi campeão de uma Sul-Americana e quase chegou a uma final de Copa do Brasil, entendeu? Então, assim, aí os times que acabam não investindo nessa questão de centro de treinamentos para a base e também para a equipe profissional, acabam ficando um pouquinho atrás em relação a essa questão de valorização e também na questão desportiva. Bom, temos um minutinho para isso. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente de Ponte Preta e Guarani, mas Guarani valendo aí mais de 300 milhões, Ponte mais de 200 milhões. Só que o que eles têm de dívida é basicamente o que eles valem, Carlão. Esse é o grande problema. É difícil. Quer dizer, hoje o futebol, com essa nova dinâmica do futebol, né, não tem a bilheteria mais, ficou muito complicado. Depois a gente continua, né? Depois a gente continua debatendo esse assunto. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Garimpeiros ilegais que atuam em Roraima são suspeitos de desviar e vender remédios do SUS que originalmente eram destinados a indígenas. Medicamentos para o tratamento de malária, por exemplo, são negociados em grupos de WhatsApp. A Fundação Oswaldo Cruz suspeita que a carga foi desviada para atender garimpeiros invasores. O Ministério da Saúde abriu uma investigação sobre o caso. O motorista condenado pelo homicídio culposo do cantor Cristiano Araújo foi preso em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás. A defesa de Ronaldo Miranda Ribeiro conseguiu, no entanto, um habeas corpus para que ele seja solto ainda hoje. O motorista respondia ao processo por homicídio culposo em liberdade. Ele era considerado foragido porque mudou de endereço e não comunicou à justiça. Cristiano Araújo morreu num acidente no sul de Goiás em 2015. Uma criança de Bangladesh foi parar na Malásia após se esconder num container, enquanto brincava de esconde-esconde com amigos. O garoto permaneceu 6 dias preso até ser encontrado por um funcionário da equipe de operações de transporte marítimo. As autoridades malaias informaram que a criança estava fraca e quase sem vida. O menino foi enviado ao hospital e tem quadro de saúde estável. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito.
Mário Quintino de volta, feliz com o Lucas Lima, pelo menos com a possibilidade de voltar ao Santos, traz informações sobre o trânsito. Marinho. Vamos lá, Pio. Inclusive, só um adendo, um amigo meu tinha mandado num grupo aqui essa notícia às 3h09. Aí ele perguntou pra mim, qual que é o sentimento do torcedor santista? Até agora eu não respondi. Vamos ver. Nem você sabe, né? Vamos lá, tô digerindo, vamos lá. Eu trago informações, Pio, para o nosso ouvinte que segue na Marechal Rondon, que tem trânsito intenso já na chegada para Alix da Cunha, por isso, atenção, você que sai da região do Castelo, vai acessar Alix da Cunha para seguir viagem até a rodovia Campinas-Montemor. Inclusive, na Alix da Cunha, trânsito intenso já na chegada para Campinas-Montemor, em direção da região central. Aí, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem dificuldades. Aproveito também para falar da Avenida Campos Sales, que tem trânsito intenso, principalmente nas proximidades da Rua José Paulino. Pio. Valeu, Mário Quintino. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Você busca uma Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h35, de volta. E agora, Carlão de Freitas, conclua o seu raciocínio sobre... E só para ainda te encher de informações, te munir de números... Abastecer, exatamente. Guarani, 23º colocado, 308 milhões. Ele teve um crescimento de 3% da última pesquisa, a pesquisa do ano passado. A Ponte, ela caiu 16%. 14, eu acho. De 14%? Vamos ver aqui. Bom, ela vale agora 256 milhões. É mais ou menos olhar isso lá em aí. cima. É por aí, entre 14% e 16% ela teve de queda. Infelizmente também aqui é o furado falando do rasgado, né? Porque são colocações que não são legais, né? Embora o Guarani tenha crescido em virtude também desta reorganização de permanência em Paulistão, de permanência em Série B. Hoje a Série B é um campeonato forte, sem dúvida alguma. Mas infelizmente aqui em Campinas, eu não sei se nós paramos no tempo ou se a dinâmica do futebol atrapalhou um pouco Ponte Preta e Guarani. Antigamente o futebol, você vivia de bilheteria, né? Então a Ponte e Guarani, em relação às equipes do interior, são clubes mais tradicionais, são clubes com um maior investimento, clubes com uma pujança maior, com mais torcida, né, em relação às equipes do interior. E a gente tinha até pelo que fomos na década de 70, com o Guarani campeão, a Ponte chegando, até meados da década de 80 também, em algum momento a gente sonhou em brigar com os grandes, né, e nós já tivemos boas possibilidades, como eu citei, na década de 70, 80. Mas a dinâmica do futebol mudou, televisão, dinheiro, e primeira coisa, fazer parte do interior, eu acho que já atrapalha um pouco, né. Outra coisa, o nosso torcedor não consome o clube, culpa dos clubes também, porque não dão retorno, não só desportivamente, mas você não tem um estádio bacana, você não tem um estacionamento legal, e hoje o futebol ele requer isso, né? A gente vai em Araraquara, né, Lupe? Poxa, nós falávamos de Novo Horizonte, que é um estádio pequeno, acanhado, né? Então Campinas hoje ela não oferece para o seu torcedor coisas boas, coisas legais, né? Os times também são ruins, a torcida não compra, a gente não vende camisa, o Guarani não vende camisa, a Ponte não vende camisa, sabe? As lojas, com todo respeito, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que nós conhecemos, mas as lojas oferecem muito pouco. Plano de sócio torcedor também. Horrível! Poxa, você recebeu foto agora, Ponte Preta e Monte Azul, que você trabalhou, né, Lupe?
Ponte Preta e Monte Azul, que muita gente nas filas, sabe? O torcedor é tratado como gado. Mais uma vez, as lojinhas, com todo respeito ao pessoal da Ponte, a lojinha da Ponte é uma tristeza, cara. Não vende nada. Você vai com seu filho lá, não tem nada, sabe? Você vai na do Guarani, eu acho a do Guarani um pouco melhor, um pouco mais... Além de ser mais bonita, eu acho que tem um pouco mais de opção, mas a loja da Ponte, infelizmente, não tá legal, sabe? Então, os clubes não oferecem para o seu torcedor. Pô, o cara quer comprar alguma coisa da Ponte pro moleque, tem a camisa oficial, tá, 250 pau. Ah, cara, sabe? É difícil, né? Tem algumas coisas que, assim, que são prometidas e eu tenho a memória, assim, boa em relação a isso. Quando a Ponte lançou sua marca própria, não era... Eu vou deixar bem registrado aqui para que não tenha problema. Não era essa diretoria que fechou o acordo da marca própria. Isso já tem aí, se não me engano, de 2 a 3 anos. Vamos colocar 2 anos. Todo mundo vai saber quem eram os responsáveis pelo clube nesse período. Foi vendida uma ideia de que haveria uma camisa, é claro que não da mesma qualidade, com preço popular. Pro torcedor. Sim. Não tem. Não. Aí o torcedor vai... Por que o torcedor fica lá tomando a sua cervejinha, tomando o seu Guaraná, tomando a sua água, batendo papo na frente do estádio? Porque não oferece nada, mas isso aí também não é culpa dos clubes, né? Não sei se as entidades também, elas não permitem. Mas, sabe, tem que ter atrativo. O torcedor foge, principalmente os de Campinas, porque nós não disputamos títulos, infelizmente. Hora ou outra pega um acesso, uma Série A, 2, 3 anos cai, aí Série A2 a briga por título e tal, mas título de verdade nós não disputamos, não sei se vamos disputar. Então a alegria hoje do Ponte Pretano e do Bugrino é, hora ou outra um acesso, um ganhar o derby do outro, né? Um ano um ganha, outro ganha. Essa é a alegria, muito pouco, e por isso a cada ano a gente se depara com números assim. E aí, Fábio Scheibe? O Carlos Lanão ia perguntar pra você acha que o América Mineiro, por exemplo, tem mais potencial que a Ponte Preta? Então. Você foi no ponto, é justamente isso. E olha que o América ainda é de uma capital. Então vamos para outro exemplo. Nessa pesquisa, o Juventude cresceu. Aí. Juventude está numa região que não é capital. Então, por exemplo, se as diretorias pegarem esses casos assim, por exemplo, do Juventude, que não é... Vamos falar, não dá hoje para você comparar com equipes de capital. Até equipes pequenas de capital, tá difícil. Ponte Guarani, eu falo. Então, pô, mira no Juventude. O que aconteceu? Por que o Juventude cresceu? O que vocês fazem? Como que é o seu tratamento com o torcedor, o sócio-torcedor, a sua loja, o departamento de marketing? Coisa que a gente não tem, sabe? Não tem. Infelizmente, aí é Ponte, é Guarani. Pô, o Guarani teve aquele jogaço contra o Goiás lá, na Série B, há 2 anos... Pô, o torcedor tava na fila até na Monte Castelo ali, sabe? Não tem portão pra entrar, é um portão, é uma desorganização. Então o que o torcedor faz? Ele compra o pay-per-view, compra meia dúzia de cerveja, chama os amigos dele e fica na casa dele, sabe? Então hoje, infelizmente, tanto dentro das 4 linhas como fora, as nossas equipes não oferecem atrativos pro torcedor. E aí... tô procurando, até entrei no site oficial aqui da marca da Ponte. A camisa mais barata que tem é uma camisa de viagem, treino, viagem, enfim, que custa R$139. A camisa de jogo, a mais barata que tem aqui no site, R$199. Eu acho que do jeito que a nossa economia anda, nenhuma. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que vale você, por exemplo, majorar o preço, a camisa de jogo. Oficial, tal, não sei o que, beleza. Agora, você tem que dar uma opção mais barata. Isso, é prudente você dar uma opção mais barata. Eu não queria ir nesse exemplo, porque ele já virou uma referência para outros clubes também. O Fortaleza. O Fortaleza é um clube de capital, mas é um clube que cresceu muito também dentro de campo e na administração também. Mas o Fortaleza lançou a marca própria e ele faz uma camisa comemorativa, a oficial, com um valor alto, que todas as camisas são altas, e um valor, se não me engano, acho que era 89 ou 99, uma camisa não da mesma qualidade, mas original, parecida. Do clube, o dinheiro não vai também para a questão de camisas falsificadas, que também é um outro problema, mas vai pro clube. Cara, e é um preço acessível. Eu assisto o jogo, por exemplo, do Grêmio, ou Flamengo, Grêmio, vai. Do Grêmio. Cara, hora ou outra tem um com a camisa. Renato Gaúcho, 83. Grêmio, Libertadores, sabe? Camisas, não precisa ser camisa do clube, mas, sabe, o caso do Guarani. Camisas legais. Então, qual que é o herói do Guarani nos últimos tempos? Vamos pegar Medina, né? 2012. Cara,
faz uma camisa linda, o rosto do Medina, alguma coisa assim. Quem que é um cara um ídolo do Guarani? Pega o Amoroso, sabe? Pega coisa do Amoroso, aquele gol contra o Santos, sabe? Pega a imagem do gol, faz em camisa, sabe? Lança algum documentário, coisa assim, do lado da ponte. O Rirena é o herói, então faz alguma coisa. Sabe? A gente não tem nada, não tem atrativo. Vai na lojinha, as coisas são caras demais. Rubens Souza tá dizendo aqui, ó. Oi, até antes de eu falar o preço. Oi, meu nome é Rubens. Comprei uma camisa da Ponte na lojinha e paguei R$200. Isso não é preço popular. Não é, mas é o que diz o Rubens aqui. O Emerson tá dizendo, Carlão soltando o verbo. E com toda razão. Carlão e Pio, a Ponte teve a faca e o queijo nas mãos para ter a arena e ter CT, mas a validade de dirigentes fez o clube, a vaidade de dirigentes fez o clube se apequenar, brigas internas de dirigentes fez o clube cair de patamares, é o Tandy Negrão quem tá mandando aqui. É por aí. O Guarani, ele teve o boom dele, década de 90, pra aquela coisa. Ou você é um clube, grande eu não vou, mas ou você é um clube que vai brigar lá em cima, na prateleira de cima do Campeonato Brasileiro, ou você vai ser mais um. O Guarani, infelizmente, gente, com todo respeito, a história é linda, se tornou mais um. A Ponte Preta teve a história dela, década de 2010, em que ela fez final de Sul-Americana, tudo. Ou você vai brigar lá em cima, ou você vai ser só mais um. Hoje os dois são clubes, sabe, mais uma vez, qual que é a alegria do Bugrino? Ele vai brigar um pouco ali, hora pega um acesso de Série A de brasileiro, não vai ter força pra durar, vai ficar 3 anos na Série A no máximo e cai, e ganhar da Ponte, beleza. Qual que é a alegria do Ponte Preta? Vai, belisca, agora... Fica 100% na 2, 100% na 2, de repente sobe pra Série A do brasileiro e ganhar do Guarani. Cara, é muito pouco pela história da Ponte e pela história do Guarani. Olha que sensacional que manda o Cláudio Bugrino do Jardim Proença. Olha o que fizeram lá no Fortaleza. Fortaleza negociou com ambulantes. Todos vendem camisas oficiais. Pegaram as piratas e fizeram bandeirão. Olha que legal. Sabe, cara, os caras fizeram bandeirão com as camisas piratas. Aí, por exemplo, ó. É alternativa. A gente vai ali no Terminal Mercado ali, por exemplo, tá cheio de camisa do Guarani da Ponte pra vender. Você acha que o cara que quer vestir a camisa da Ponte do Guarani, ele tem dinheiro pra pagar R$200? Não tem. Aí ele vai ali e vai comprar essas camisas. Quer dizer, se ele tem na lojinha oficial uma camisa que é o mesmo preço da camisa que vende ali nos camelôs, cara, ele vai comprar oficial. Pra que ele vai comprar ali? Não faz nenhum sentido. Mas Antônio Lupe... É um assunto... Nossa, eu tinha falado pra você fora do ar. Falei, Pio, isso aqui a gente vai precisar de pelo menos 4 horas pra falar o básico. Aliás, dá pra gente fazer um roteiro de podcasts diários, vamos dizer assim. É até legal. Abre o debate para o departamento de marketing do Guarani explicar pra gente, explicar pro seu torcedor, pro departamento de marketing da Ponte explicar pro seu torcedor por que os nossos números são tão ruins assim. Impressionante. Impressionante. Antônio Lupe, já que estamos falando de Ponte Preta, de Guarani, agora informações da macaca dentro de campo, Antônio Lupe. Vamos lá então, a Ponte, Pio, ela entra em campo amanhã, 7 horas da noite, Novo Horizontino é o adversário, jogo que terá transmissão aqui da CBN Campinas. E o técnico Hélio dos Anjos encerrou hoje pela manhã a preparação da equipe, fez ali uma movimentação com o time que vai entrar em campo amanhã para enfrentar o Novo Horizontino. A informação que eu trouxe no CBN Esportes primeira edição, ela vai se confirmar. O Arthur, por conta de um desgaste, não teve nenhuma lesão. A maratona de jogos, o Hélio bateu em cima dessa tecla em sua última entrevista coletiva. O Arthur não viajou. O Arthur ficou em Campinas, preservado por conta de uma futura lesão que poderia ocasionar caso ele entrasse em campo. Com isso, Jean Carlos será o titular no duelo contra o Novo Horizontino. Na zaga, sem o Matheus, entra o Guilherme, que volta após cumprir suspensão. Então a zaga, Guilherme Souza e o Thiago Oliveira. E o Leonaldi não volta ainda. Leonaldi também vai ficar mais uma rodada fora, deve voltar contra o Juventus no domingo. O Fraga no meio-campo. Outros atletas foram citados pelo técnico Hélio dos Anjos, mas eles não devem ser poupados. Caso do Júnior Tavares e também do Pablo Diego. Com isso, o provável time da Ponte, Kaique França no gol, na direita o Everton, na zaga o Thiago Oliveira, é que são vários sobrenomes, e o Guilherme Souza, e na esquerda o Jean Carlos. Meio campo, Fraga, Amaral
Júnior Tavares, Elvis, Gé, Pablo Diego, provável time da Ponte. Gé joga então, né? O Gé joga. O Gé não tem essa de cansaço, de... Ele dá carrinho menino saúde, né? Dá carrinho com 43 minutos do segundo Pio, tempo. se coloca no lugar do Gé. Você jogava até 2 anos atrás na quarta divisão. Na Várzea, isso. Vamos pôr na Várzea. Aí você foi pra 4ª divisão. Aí você passou por um período de observação na Ponte Preta. Aí você foi aprovado. Aí você começou no banco. Aí você foi titular, você marca 2 gols numa virada épica da Ponte. Aí você, em 5 jogos... Marca 4 gols, é artilheiro da Em 4 jogos... Em 4 jogos, 5 gols. 5 gols. Você vai ser poupado? Mas nunca. Ele não quer. Não, imagina. não é mesmo. Mas o Gé, se não tiver com nenhum problema físico, não tem nem por que poupar, né? O Gé tem que dar jogo, tem que dar minutagem, até para adquirir experiência. Tem alguns pontos em que o Gé precisa melhorar. O próprio Hélio dos Anjos disse, né? A situação do impedimento, né? Que ele ainda não aprendeu, ele tem algumas dificuldades. Mas é um jogador que tem que pôr pra arena. É monstruosa a vontade dele. E de contrato renovado. De contrato renovado. Mais essa. E não teve aquela, né? Tem jogador que se renova o contrato, aí ele para de jogar. Não, já é pelo contrário. Renovou o contrato dele num dia, no outro dia ele fez gol. É igual a gente fala na gíria do futebol. É um cara que tá com fome. Isso. Ele quer mostrar, ele quer jogo, ele quer crescer na carreira. E vai chegar uma hora que ele pode também apresentar exames onde vão detectar um desgaste muscular. E aí a gente vai entender. A gente pegou a agenda de fevereiro aqui, pelo amor de Deus. Nossa, você viu vocês estavam na transmissão, eu não participei da transmissão, fiz o Guarani, mas o pênalti que ele sofre, ele sai antes do zagueiro. Ele e se chega embanana, primeiro cara, na bola. A bola escapa um pouquinho, ele adianta, ele tem força pra chegar antes do goleiro, que vem de encontro à bola, ele dá um tapa e é derrubado. Isso com o quê? Com quantos minutos do segundo tempo? Acho que 36... 30, né? Por aí, foi nessa faixa aí. Depois de ter o cara que já tinha jogado 4 jogos, 2 como titular, vindo... Pelo amor de Deus. Ele já foi titular na segunda rodada. Ele não jogou o primeiro. Foi só na primeira. Ele foi titular na 3ª rodada. Na terceira, ele entrou no segundo e foi titular na terceira. Exato. E outra, né? Ele vive um sonho, né? Aquela coisa do garoto de querer ser jogador de futebol é o sonho. Então, pra ele, todo jogo é o prato de comida. E tá mais do que certo. A gente vai para um rápido intervalo. Deixa eu só ler a participação aqui do Romualdo, que mandou pra gente sobre a história do Wallace, quando a gente tava falando dentro do Hora do Vôlei. Ele disse o seguinte: boa tarde, Pio e toda a seleção CBN Campinas. É um assunto que não dá pra ficar dando ibope, concordo, mas se torna relevante quando se trata de um atleta de ponta. Provavelmente ele deve estar arrependido. Porém, com toda a estrutura psicológica de comportamento que um atleta tem e deve ter, fica até difícil acreditar que esse tipo de manifestação tenha partido dele, pois a repercussão no âmbito social e educativo é potencialmente negativa. Tem que ser punido exemplarmente. Valeu, Romualdo, lá de Hortolândia, abraço a todos. Romualdo, eu falava até com o Carlão fora do ar aqui. Não dá pra entender como um cara experiente como Wallace, esportivamente e na vida e tudo mais, fez uma coisa dessa, porque tá na cara que dá problema. É um assunto tão difícil hoje. É muito difícil até da gente tratar. É desagradável, sim, em virtude da polarização que se tornou esse país. Eu acho que o Brasil ainda não tem... outra coisa, mas eu acho que o Brasil não tem inteligência para lidar com polarização. E essa polarização, ela revelou um lado tão maluco das pessoas, né? Dos dois lados. Dos dois lados. E personalidades. E a gente, pelo amor de Deus, não é... Poderia ser com qualquer um. Poderia ter sido... revelou assim... Sei, cara. Você vê artistas, atletas... um lado não tem... dos dois lados. Um negócio doido, né? Doido. Saindo, perdendo às vezes até a consciência. O cara parece que perde a consciência. Pros dois lados, viu, gente? Seja... pró-Lula, seja pró-Bolsonaro, pró-Simone Tebet, pró-Ciro Gomes, seja qualquer um. As pessoas parecem que perderam um pouco a inteligência nesse sentido. Intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. M Esportes Campinas, segunda edição. Fábio Veloso tá impossível. Fábio Veloso mandou mensagem no WhatsApp assim, ó. Boa tarde. A instituição Palmeiras ganhou em um ano um título a cada 25 dias, mais ou menos. Aí quando ele fala instituição, é tudo, né? Feminino, masculino, basquete, vôlei, enfim, tudo que tem. A cada 25 dias, mais ou menos. Nenhum clube no mundo já ganhou assim na história. Teve um post da Leila, acho que foi muito engraçado, que ela colocou nos stories, né? Mais calmo, mais tranquilos agora, mais calmo, um negócio assim. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Aliás, hoje o Palmeiras ainda não ganhou nenhum título, tá, gente? Hoje ainda não ganhou nenhum título. Vamos falar do Guarani? Júlio Nascimento traz as informações do Bugrão, Júlio. É isso, Pio. Vamos lá, né? Informações desse time do Guarani. Semana, como você tem batido na tecla, é uma semana livre para treinamento, se não necessariamente uma semana de descanso. Mas assim, a comissão técnica também tem maneirado na carga física nessas atividades durante a semana, porque o Guarani vem de uma maratona pesada de jogos, né? Desde a estreia contra o Santo André até o último jogo contra o Botafogo, teve ali um período de 2 semanas, 5 jogos. O Guarani conseguiu só uma vitória contra o Santos, lamentou muito o empate dentro de casa contra a equipe lituana, mas fora de casa, 3 jogos, 3 derrotas. Santo André perdeu para o Corinthians, perdeu para o Botafogo. Agora tem uma sequência com 2 jogos dentro de casa, pega o Bragantino no sábado, depois joga contra a Portuguesa. E o volante Wenderson, que fez inclusive o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, falou sobre a importância de voltar ao caminho das vitórias. É muito importante para corrigir o que a gente vem errando, para a gente acertar muitas coisas, ver o que o professor tem para falar. Foi uma carga bem acima, essa quantidade de jogos nesse período de tempo. Aí a gente vai ter uma semana cheia para corrigir o que a gente vem errando e voltar para o caminho da vitória. São 2 jogos em casa, a gente sabe que fazer o dever de casa é muito importante. Ganhando os 2 jogos em casa a gente fica bem. Convocar a torcida aí que a gente vai dar nosso melhor, a gente vai treinar bem durante a semana, dar tudo que a gente tem e fazer o nosso melhor jogo, que tudo dê certo pra gente. 3 situações, Pio, para esse jogo contra o Bragantino. Primeira situação do Isaac, retornando ao Brinco de Ouro 2 meses depois de se despedir. O Isaac estava fazendo a pré-temporada com o Grêmio, então ele chega no Guarani em forma física, conhecendo o estilo de jogo do Moser, porque vamos colocar que ele é um remanescente do elenco do ano passado, porque ele nem chegou a jogar pelo Grêmio, então o último jogo da carreira do Isaac foi com a camisa do Guarani, voltando agora para o Bugre. Se a documentação for regularizada até o final de semana, tem chances dele jogar contra o Bragantino. O segundo ponto é que o Giovanni Augusto vai passar por um novo exame, só para saber como foi a recuperação do jogador, para que a comissão técnica tenha um relatório mais completo sobre como utilizar o Giovanni Augusto e se de repente ele pode ser titular no final de semana. E a terceira situação envolve o Neilton. O Moser disse na última entrevista coletiva que já planejava utilizar o Neilton por mais tempo e que ele só não é titular ainda por esse aspecto físico. Com essa semana cheia para trabalhar, o lado físico do Neilton vem sendo uma prioridade também dos preparadores. E existe sim a possibilidade da lógica do Neilton inverter, de começar com o jogador e depois substituí-lo quando ele se sentir cansado no segundo tempo, ou então já colocá-lo bem no começo do segundo tempo para que ele fique pelo menos um tempo em campo,
e ajudando o Guarani, porque tem um entendimento que o Neilton, com mais ritmo, com mais físico, com mais entrosamento, ele vai ser um dos protagonistas desse time do Guarani. Então é dessa forma que está trabalhando a comissão técnica nesses próximos dias para preparar o time para enfrentar o Bragantino e vencer a segunda partida dentro do Campeonato Paulista, para dar um respiro também para a comissão técnica que vem aí no seu momento de maior pressão, né? O Moser teve um grande segundo turno, mas um início de Série A1 do Campeonato Paulista com mais dificuldades, então dar uma resposta é muito importante também para a atual comissão técnica, Pio. Porque o Moser reclamou muito do sistema defensivo, falou que estava muito incomodado de ter sofrido 3 gols do Botafogo. Então, tirando o jogo contra o Botafogo, o sistema defensivo do Guarani ele estava certinho ali. Se a gente pensar no meio-campo, com o Giovanni Augusto voltando, com o Neilton já bem, e com o que tá voltando agora, o Isaac que tá voltando agora, com o Gênison lá na frente, ou o Derek a hora que voltar e tudo mais, a gente já começa a falar de um outro patamar de ataque. E tem a chegada do Matheus, volante. O Matheus Barbosa. Matheus Barbosa chega amanhã, provavelmente. Nominalmente é legal. Né? Nominalmente é legal. São nomes importantes, nomes que já demonstraram a capacidade, né? Giovanni Augusto nem se fala, Isaac também. Neilton tem entrado bem, mostrou isso em Ribeirão, contra o Corinthians também. Agora, esses caras precisam estar bem fisicamente, né? Não sei qual que é o estágio do Giovanni Augusto. Pelo boletim do Júlio, dá a entender que ele vai jogar contra o Bragantino. Agora, como que ele vai voltar? Se ele voltar perto do ideal, poxa, é um baita reforço dentro do próprio elenco. Se o Isaac voltar para o Guarani no ritmo em que ele saiu, por exemplo, cara, o Guarani arruma esse meio campo, com a fase que o Richard Rios está vivendo. O Neilton está com vontade, esses jogadores são assistentes do Gênison, que é o cara que empurra para dentro, a tendência de melhora. Então, cabe assim, a maneira como esses caras vão estar. Se esses caras estiverem perto do ideal, o Guarani vai mudar um pouco a sua rotina dentro do Campeonato Paulista. Eu acho que ele pode entrar aí numa rotina de bons resultados. A começar já do próximo sábado, que seria uma vitória pesada. Eu vejo sábado um jogo pesado contra o Bragantino, que não vive um bom momento, e em caso de vitória pode dar aí um outro ar para o Guarani dentro do Paulistão. E que essa vitória diante do Bragantino. Ou a gente começa a falar em situação muito difícil para classificação. Fábio Scheibe! Até amanhã, Fábio Scheibe. Até amanhã, Rafael Pio. Lembrando que hoje começa a fase final do Sul-Americano Sub-20, hexagonal final. Verdade. E o time do técnico Ramon Menezes estreia contra o Equador às 7h30 da noite. O torneio está sendo realizado na Colômbia, lá em Bogotá. Vale vaga para o Mundial Sub-20. O Brasil está na fase final. Esse time tá sobrando, impressionante. Até amanhã, Antônio Lupe. Até amanhã, Pio. Carlão, a gente se encontra amanhã. Valeu, até amanhã. Às 11h30 da manhã. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau.